Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é o que diz a palavra de Deus. Fala galera, João Manuel mais uma vez, e esse vídeo certamente se aplica à vida de cada um de nós, mas eu o fiz pensando especialmente no meu amigo Brinquedo. Fala Brinquedinho, essa reflexão é para que você, meu irmão, por meio da fé, não deixe nada, jamais, tirar esse brilho e essa alegria que te são característicos, beleza? Então vamos lá. A vida é como uma montanha russa. Tem altos, tem baixos, dá voltas, dá medo. E eu tava pensando, se todas as pessoas que vão em uma determinada montanha russa passam exatamente pela mesma experiência, por que será que umas reagem de formas tão diferentes de outras? Por que será que enquanto umas vão de sorriso no rosto e braços levantados, outras se seguram firmes, choram e gritam para parar o brinquedo? Bom, se a diferença não está no exterior, já que o brinquedo é o mesmo para todo mundo, certamente está no interior. Creio eu que na presença ou na ausência de fé. Não fé em Deus, fé nos homens mesmo. Se eu tenho fé que fizeram um bom trabalho ao projetar o brinquedo, vou tranquilo. Mas se eu não tenho fé que a montanha-russa é segura, a experiência é horrível. Não porque o brinquedo é mais duro comigo do que com os outros, mas porque eu não confio como os outros. Obviamente, na vida não passamos todos pela mesma experiência como acontece no brinquedo. Mas uma coisa é certa, todos nós sofremos. E diferentemente do que muitos pensam, aqueles que são mais tristes não o são porque sofrem mais, mas porque sofrem mal, sofrem sem fé. E agora sim me refiro à fé em Deus. Aqui, na vida, a diferença entre os mais tristes e os mais felizes também está muito menos no exterior, naquilo que passa, do que no interior, na forma como passa. E a vida do meu falecido avô Manuel, de quem eu tenho a honra de ter herdado o nome, é testemunho disso. No sentido de que, tendo ele passado por situações mais difíceis do que a maioria de nós já passou, demonstrou sempre uma alegria que a maioria de nós nunca demonstrou. Quem o conheceu sabe que ele foi um cara diferente, de uma fé ímpar e uma alegria contagiante. Falando bem por cima, ele era diabético e teve uma perna amputada até o joelho. A doença chegou em tal estágio que, certa vez, o médico disse a ele: "Olha, o senhor tem mais uns 6 meses de vida." Aí ele, com o jeito todo dele de falar, disse mais ou menos assim: "Doutore, lhe respeito muito, mas só Deus tem esse poder sobre a minha vida." Depois disso, viveu só mais uns 12 anos. E isso não porque ele era mais forte do que qualquer um de nós, mas porque não contava com as próprias forças. E tem uma história que deixa isso muito claro. Ele não podia passar por muito estresse por causa do seu estado de saúde e minha mãe contraiu um câncer. Aí ela ficou toda preocupada sobre como ele reagiria, como que ela ia contar, até que um dia, com todo o cuidado, ela chegou para ele e disse: "Então, pai, eu fui diagnosticada com um câncer, mas eu não quero que o senhor se preocupe." E aí ele nem deixou ela terminar de falar e disse desse jeito: "Filhinha, mas por que eu me preocuparia se todos os dias eu te entrego nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso?" Ele não tinha essa pretensão que nós temos de controlar o futuro. Ele sabia que a vida escapa às nossas mãos, mas não escapa às mãos de Deus. Quem tem medo de montanha-russa, olha de fora para quem está nela com alegria e pensa: esse povo só pode ser louco. E eu acho que é mais ou menos isso que pensavam ao olhar para o meu avô. Esse cara só pode ser louco, doente, perdeu uma perna, esteve à beira da morte, a filha com câncer, e ele sempre alegre desse jeito? Pois é, e hoje Jesus te convida a ser louco assim, a se abandonar nos braços dele e descansar. Quem dentre vós, ele diz, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Pare de viver o hoje com medo do amanhã. Eu sei que é difícil, se sei. Não dá para simplesmente virar uma chavinha, estalar os dedos e descansei em Deus. É necessário fé. E a verdadeira fé, salvo raras exceções, não se dá de um dia para o outro. É preciso oração, perseverança na oração. Então, se quer o meu conselho, reze muito, até que um dia consiga, nessa montanha russa da vida, levantar suas mãos interiores e abrir um sorriso.
Como eu disse, a vida é como uma montanha russa, e encontrar a Deus nos altos, nos baixos e nos loopings é a grande arte da fé. Um grande abraço e força, meu amigo!